Desculpa, professor, eu fui sair e acabei mexendo sem querer. Eu não sei como vi aqui. Desculpa. Eu não sei como vi aqui que a gravação parou. Eu falei, gente, mas por que... Relaxa, tá? Eu vou juntar os dois vídeos e eu vou colocar depois, pelo menos ficou gravada aquela parte, tá bom? Gente, vamos ver, aqui tá ok. Vamos voltar aqui. Estava falando do potássio, né? Do potássio que ele tem o número de oxidação mais 1. Então, o que acontece? Já é mais 1, então a gente vai colocar aqui. Ou seja, que o potássio tem mais 1. O oxigênio sempre é menos 2. E a incógnita seria aqui em saber o X para o potássio, para o fósforo. Gente, estou falando do potássio SP. Ok. Então vamos fazer a regrinha. Multiplicar o número de oxidação vezes o coeficiente. Para o potássio, que é a letra K, vai ser 1 vezes 3, que é o coeficiente, mais para o fósforo, X, que é o número de oxidação, o fósforo é a letra P, vezes o coeficiente. Se não tem algum coeficiente aqui, é porque ele é 1. Tá? Agora, menos, digo mais, temos o menos 2 vezes 4, que é para o caso do oxigênio. E o somatório tem que dar 0. Olha, ok, vamos continuar com a operação. Aqui é 3 vezes 1, 3, x e menos 8. E isso tem que ser igual a 0. Isolando x desta equação, vamos encontrar o seguinte. O menos 8 passa positivo para o outro lado da equação e diminuímos em 3, que ele estava positivo do outro lado, e vai dar aqui 8 menos 3, 5. Significa que o número de oxidação para o fósforo é mais 5. E neste caso, aqui. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Aqui temos um caso, tá? Do bromo. Quando um elemento está sozinho, tipo BR, estou falando do bromo, BR, sozinho, ele é um elemento. Se já aparece um coeficiente, um 2, um 3, um 4, ele já deixa de ser elemento e agora é um composto. O que acontece? Qual barulho, gente? Tá escutando barulho? Não. Pra mim tá normal. Maria de Fátima, aqui não tá barulho não. Tá chovendo, mas não tá chovendo tão forte assim como para atrapalhar. Tenta botar um fone. Tá bom. Tá. Ok. O que acontece? Voltando aqui ao tema. Tá um barulho, professor, do pessoal que não conseguiu entrar e tá mandando muita mensagem. Tá chegando uma mensagem atrás da outra. Tá. É do barulho do outro grupo, tá certo. Sim, tá chato mesmo. Que chega muita mensagem que não consigo entrar, que não sei o que, da confusão que deu. Não sei quem criou essa duplicidade. Eu vou ter que falar com o pessoal porque tá complicado. Tá complicado. Não avança, a gente não avança. Olha só, para começar a aula, eu tô explicando, porque inclusive toda sexta-feira, a gente já começou há mais de um mês, toda sexta-feira está entrando um aluno novo, sim, e a gente tem que passar as orientações, porque não podemos deixar, sim, essas orientações ali. Então, mas essas questões meio que atrapalham-se a aula. E assim, peço desculpas para quem já está acompanhando, quem está chegando também peço desculpas, mas assim, quem tem que coordenar aqui o jogo é o professor. E assim, se não conseguiu para ver essa aula, o pessoal não, hoje não vou botar falta,
tá? Não vou colocar falta, até porque o sistema Teams está muito oscilante, tá? Duplicou duas turmas ali, duplicou as turmas, maior barulho mesmo, Maria, tá bom? Peço desculpas. Mas vamos, tá? Depois o pessoal que corre atrás aqui para ver o que aconteceu. Muito bem, voltando aqui. No caso do bromo, se for o bromo, Br sozinho é um elemento. Se já apareceu um coeficiente com um único elemento, ele deixa de ser elemento e já vira um composto. Esse é um composto diatômico. Por que diatômico? Porque tem dois átomos de bromo. E não tem mais nenhum. Mas ele é um composto. E tem uma regrinha para quando se tem compostos de um único elemento. Substâncias simples, se no caso daquela lá, que só tem um elemento, terão um número de oxidação de 0. Então, aqui, para o bromo, o número de oxidação seria 0. Ah, e então, o oxigênio? O oxigênio é O2, ele é diatômico. Aqui é 0. E o ozônio? O ozônio são triatômico. De quê? De oxigênio. Então, vai ser 0. Tá bom? Ficou claro essa questão? Quando for um único elemento, mas já tem 2 ou 3 átomos junto deles, já deixa de ser elemento e vira um composto. Tá claro? Composto. Muito bem. Vamos fazer esse último aqui, que é o ferro. Fe3O4. Pergunta quanto equivale o número de oxidação do ferro. Sabemos que o oxigênio é -2. Fazemos de novo o produto do número de oxidação vezes o coeficiente. Então, vai ficar 3 vezes x para o ferro. Mas já posso colocar menos, tá? -2 vezes 4, -8. Igual a 0. O -8 passa positivo para o outro lado. O 3 que acompanha o x, ele está multiplicando. Se está multiplicando e eu quero passar do outro lado da equação, ele vai passar a dividir. Então, x vai ficar 8 sobre 3. Se a gente fizer a conta, ele dá 2,6666. Ok. Professor, deu quebrado. Os números de oxidação são todos inteiros, tá? Mas esse aqui se aproxima a quê? Ele está mais próximo do 3 ou do 2? Do 3. Passou de 2,5, já está próximo do 3. Então, é mais 3. E o ferro tem mais 3 ou mais 2, tá bom? E neste caso, o número de oxidação para o ferro seria de mais 3. A gente pode confirmar na tabela periódica. Ferro. Ah, está aqui o ferro, que ele está. Então, ele pode ser mais 3 e mais 2. Tem um monte, mas os mais utilizados é o mais 3 e o mais 2, tá bom? Essa tabela está mega completão, né? Os mais comuns, dizem que está em negrito, mas não consigo diferenciar o negrito aqui, mas são esses dois, tá? Show. Dúvidas com relação ao número de oxidação? Como que eu sei quando a conta vai ser no caso de dividir ou multiplicação? Dividir ou multiplicar? Esse caso aqui? Quando Sim, que aí acompanha... nessa última, Quando vai né? ser divisão? Quando vai ser divisão? Quando o x tiver acompanhado de um coeficiente. Tá? Então, por exemplo, 3 Aqui. vezes x. Aqui está sozinho, aí não vai ter nada. Tá? Ok.
Beleza, então vamos falar sobre as funções inorgânicas. Então, o que acontece? Hoje em dia, se tem registro já de substâncias químicas, tá? De 200 milhões de substâncias químicas, tá? Já existem essa quantidade. E temos um tipo de funções que são as funções químicas inorgânicas. E elas se classificam em óxidos, hidróxidos, ácidos e sais. Isso que a gente vai estudar hoje. Quais são as características do óxido? Óxido já fala. Olha, vou ter um elemento, sim, qualquer elemento. Daniele, como faz? A Daniele perguntou aqui, professor, quando eu não estiver com a tabela com o NNX do elemento, como faço? Você só vai saber as mais fáceis. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Geralmente, aí vai ter os outros, tá? Então, a partir desses dois, você já vai conseguir fazer. Mas, geralmente, procura na tabela periódica, tá bom? Mas se não tiver com a tabela, você já se guia com esses dois. Esses dois são as guias para calcular. Observe aqui. Eu não, em todos esses, temos hidrogênio aqui, oxigênio. Por exemplo, dos primeiros, esse potássio. Professor, qual é o potássio? O potássio sempre vai ser mais um porque ele está no grupo 1. Geralmente, quando está no grupo 1 e no grupo 2 da tabela periódica, é mais 1 e mais 2. Pronto. Ok? Beleza. Continuando. Quais são as principais funções inorgânicas? Temos os óxidos. Eu já vou começar por aqui. Os óxidos. Esses óxidos são compostos binários. Que significa binários? Que tem dois elementos. Já um deles é o oxigênio e o outro é um elemento que seja menos eletronegativo comparado com o oxigênio. Então, temos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono ou o óxido de enxofre. Tá? Vamos para as bases. As bases, você identifica uma base quando encontra na sua molécula este elemento, essa combinação de OH chamado hidroxila. Se você viu o hidroxila na molécula, já sabe que é uma base ou um hidróxido. Aqui temos hidróxido de potássio. Tá? Temos hidróxido de cálcio. Bom? Ácido. Esse ácido é formado, forma, é a partir, se o ácido, a característica do ácido é que além de ter o oxigênio, ele vai ter no primeiro elemento o hidrogênio, tá bom? Então, por exemplo, você viu que o elemento tem um hidrogênio no início, tem um metal ou um nanometal, e depois tem um oxigênio, já sabemos que é um ácido. Algumas vezes não tem, aqui, por exemplo, o ácido fluorídrico, flúor hídrico. Ele não tem oxigênio, mas o primeiro elemento que apareceu foi o hidrogênio. Aí você já identifica que ele é um ácido. Show? Uma sal. Como sei que é uma sal? Um sal é quando não tem nem hidrogênio, nem oxigênio, tá? Olha, alguns casos têm oxigênio, mas esses já vamos falar que são umas sais mais diferentes, mas geralmente não encontra hidrogênio nem oxigênio na sua combinação. Viu? Dúvidas? Muitas. Tá bom. Vamos continuar para tentar tirar essas dúvidas. Então, vamos desdobrar cada uma delas. E eu vou começar primeiro com os óxidos. Tá? Como falei, o óxido é a combinação por um composto binário que já sabemos que é o oxigênio. O segundo elemento dele é o oxigênio.
E aqui vamos ter qualquer outro composto. Tá? Aqui vamos ter qualquer outro composto. Como sabemos, o oxigênio tem número de oxidação -2. Para fazer o cálculo, vai fazer o menos, esse do, vai fazer -2, e aqui temos um número de oxidação do outro, certo? Que não sabemos qual é. Você faz um cruzamento desses números de oxidação. Esse 2 vai ficar aqui, e aqui o de oxidação vai ficar do outro lado. Viu? Fiz um cruzamento aqui. Ele vai para o coeficiente que acompanha. Um 2 aqui, e aqui vem o x. Tá bom? Muito bem. E como se faz a nomenclatura? Então, sempre vai escrever óxido, primeiro, a palavra óxido, e aí vem a parte do elemento que acompanha o óxido. Tá claro? Por exemplo, temos aqui o óxido de 5. Olha só. 5 e ó. O que acontece? Temos que aqui é -2 e o 5 ele tem +2. Se a gente for somar os números dos números de oxidação, quanto dá para essa molécula? 0. 0. Beleza. Mas vamos aplicar esta regrinha aqui, do que eu falei para montar a molécula. Vamos imaginar que vocês não saibam disso aqui. E vamos a partir do 5. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima. 5, tá? E -2. Eu sei que esse tem o -2, ele vem para cá, o 2. E o 5 tem +2 e é o único número de oxidação que ele tem. Vamos observar na tabela periódica. 5, está aqui. Ladinho do cobre. Ó, ele só tem +2. Tá? Ok, então vamos lá. Toda equação ou fórmula, sim, é como se for uma equação matemática, tá bom? De novo, retornando aqui. Lembram dessa fórmula aqui? É o elemento 2, o x. Você vai passar esse aqui como coeficiente daqui. Então, ficou 5, 2, o 2. Mas observem que isso aqui, os dois, eu posso dividir, é como se fosse uma equação matemática. Eu posso dividir cada um deles por 2. Divido por 2, por 1/2. Se você vai multiplicar por 1/2 um elemento, tá? Coloca mudo o microfone. Quem deixou aberto? Ok. De novo, como é uma equação, eu posso dividir tudo por 2, certo? Se você divide por 2, você vai dividir por 2 todos os elementos que acompanham aquele composto. Então, vai ser 2 e 2. O que ficou? 2 dividido em 2? 1. 2 dividido em 2? 1. E continua sendo a molécula com +2 e -2. Tá bom? Ficou claro? Professor, por que você dividiu por 2? Ah, porque temos, geralmente na química, não se costuma deixar se tem dois coeficientes iguais, tá? Ou múltiplos, porque poderia ser 4 e 2. Os 4 e 2 são múltiplos de 2. Então, vou dividir por 2, só para simplificar. Simplificação. Como se acontece nas equações algébricas, eu posso simplificar também aqui as fórmulas, as equações ou fórmulas dos compostos. Beleza? Show. Tem diferentes tipos de óxidos. Óxidos ácidos. Então, um óxido ácido
é quando temos, se essa fica essa aula gravada, Maria de Fátima. Um óxido ácido é quando temos um elemento que é não metal e no outro lado seria o oxigênio. Um óxido ácido é quando tem um não metal. Quais são os elementos não metais? Vamos voltar na tabela periódica. Os não metais são todos esses daqui, os roxos. Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre. Os metais são todos esses daqui que estão em amarelo. E tem outros metais aqui, isso a gente viu na aula anterior, tá? Que são os metais alcalinos. Então, para um óxido ácido, são todos esses que estão com uma combinação de um não metal, como os roxinhos ou verdes, de um não metal com o oxigênio. Tá bom? Temos aqui o dióxido de carbono, o carbono é não metal, o óxido de cloro 5. Ah, professor, mas por que tem óxido de cloro 5? Então, vamos observar o NOx desse composto Cl2O5. Sabemos que o 2 daqui é do menos 2, certo? E o 5 daqui é do mais 5 aqui. Eita. Tem uma barrinha aqui que me incomoda. E esse mais 5 não está indo. Ah, tá aqui. Mais 5. Tá? Que significa que o número de oxidação do cloro para essa molécula é mais 5. Mas o que acontece? O cloro tem quatro números de oxidação. Precisamos identificar qual é. Então, aqui seria, o nome seria óxido de cloro. E depois, finalmente, você vai colocar, se em número romano, o número equivalente a o número de oxidação. Então, o cloro, nesse caso, seria óxido de cloro 5. O cloro tem 4 números de oxidação. Mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Ou seja, que teríamos 4 tipos de óxido de cloro. O óxido de cloro 1, o óxido de cloro 3, o óxido de cloro 5, que é esse aqui, e o óxido de cloro 7. Show? Muito bem. Óxidos básicos. Os óxidos básicos são aqueles que, em vez de ter, ele vai ter um metal, mais o oxigênio. E o caso do óxido de ferro 2. Tá? O ferro é um elemento metálico. Tá? E é 2 por quê? Porque o número de oxidação do ferro, nesse caso, é mais 2. Lembram do exemplo anterior lá que o ferro deu mais 3 quando a gente aproximou 2,666, aproximamos para 3. Então, por isso que aqui identifica como óxido de ferro 2, porque existe também o óxido de ferro 3, que é aquele que a gente fez no exemplo anterior. Dúvidas? Tá. Tem uma questão dos peróxidos. Tá? Esse peróxido, sim, o único peróxido que a gente conhece é H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Sim? E aqui, esse peróxido de hidrogênio, que a gente conhece como água oxigenada, é o único peróxido mais conhecido. E aqui o número de oxidação seria de menos 1 para o oxigênio. Aqui é mais 1 e aqui seria menos 1. É único quando muda aqui, tá bom? Beleza. Dúvidas? Tá tranquilo? Show, vamos continuar. Aqui já mostrei, né, alguns exemplos de óxidos. O dióxido de carbono,
que a gente já conhece, que utilizar a combustão, sim, está cheia de CO2, o óxido de ferro 2 e o peróxido, que é conhecido como a água oxigenada. Vamos falar agora sobre as bases ou hidróxidos. Eu identifico um hidróxido é formado a partir entre um óxido básico e água. Então, eu pego um óxido básico, é aquele que tem o metal. Lembra? Sim? Tem um metal. Por exemplo, o ferro, esse aqui. O óxido de ferro 2 mais água. Ele forma o hidróxido. Então, o que acontece? Ele vai ter aqui, tá? Este hidroxila. Tá? O que acontece? A água perde um elétron, um próton, sim, de hidrogênio. E ele fica assim, mais um, se descompõe. E aí vem este daqui e se junta com o hidroxila, tá? Mas aqui vai, depois eu vou explicar porque esse é mais 2, aqui ele tem mais 2, esse vai passar aqui, tá? Mas depois eu explico essa parte. O que acontece? Ele pega a parte do elemento e se junta a este hidroxila. Como reconheço um hidróxido? Quando ele tem este hidroxila, o OH. Beleza? Eu reconheço quando encontro esse ânion de hidróxido OH, tá bom? Beleza. Como escrevemos a fórmula? Então, para escrever a fórmula, sim, você vai colocar o elemento metálico, tem o hidroxila, e sabemos que o elemento metálico ele tem aqui um número de oxidação. Faço o cruzamento e vai ser igual ao número de oxidação. Aqui vai ser o coeficiente que acompanha a ele. E como se fala? Vai falar assim, hidróxido de... E aí coloca o número do elemento metálico. Bom? Por exemplo, aqui temos o hidróxido de potássio, o KOH. O potássio está no grupo número 1. Então, o coeficiente que irá aqui será o 1. Mas, professor, não escrevemos o 1. Então, ele fica KOH. E qual é o nome? Vai colocar hidróxido de... Qual é o elemento do potássio? O elemento metálico seria o potássio. Tá bom? Temos casos em que, por exemplo, se o grupo hidroxila é esse aqui, tá? Ele for 2, eu posso falar assim. Em vez de falar, eu coloco dihidróxido de, e aí vai o elemento. Se for 3, você vai colocar trihidróxido. Se for 4, tetrahidróxido de tanto. Dúvidas? Show? Beleza. Tá tranquilo, né? Beleza, então vamos ver aqui, por exemplo, o hidróxido de potássio, que já tinha falado, hidróxido de prata. Observem que o cobre, ele pode ser com número de oxidação mais 1, certo? Ou número de oxidação mais 2. Lembrem que esse mais 2 equivale a esse coeficiente aqui. Você pode falar, por exemplo, no caso do hidróxido de cobre, como tem 2 números
de oxidação, tem que identificar, igual que os óxidos. Então, por exemplo, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido de cobre 2. Mas isso aqui também posso falar de hidróxido de cobre. E o di já me indica que são 2 para o número de oxidação do cobre. Tá? Ficou claro? Por exemplo, temos esse aqui. O ferro, lembram que o ferro pode ser ou mais 2 ou mais 3. Tá? Aí o que acontece? Se o ferro pode ser mais 2 ou mais 3, neste caso, eu posso falar de hidróxido de ferro ou posso colocar hidróxido de ferro 2. E nesse aqui é posso colocar tridróxido de ferro ou hidróxido de ferro 3. São regrinhas ali. Ok. Passamos para os ácidos inorgânicos. Dúvidas por enquanto? Não. Tá bom. Gente, vocês, sério, não tem nenhuma dúvida? Eu preciso botar aqui esse negócio para a garganta, senão o professor fica sem voz. Todas as dúvidas? Meu Deus! Então, quem tiver dúvidas, reassiste com calma esse vídeo. Estou tentando ser o mais didático. Ou não. E tem que estudar o conteúdo online. Lembrando que aqui eu estou para complementar do que está lá. Beleza? Eu não sei se vai ter resumão não, tá? Acho que não vai ter resumão não, porque é muita matéria e estão contadinhos já os dias para a gente fazer as aulas. Então, é isso que vamos fazer ali. Então, vamos entrar com a questão dos ácidos. Então, os ácidos são divididos em dois, oxiácidos e hidráxidos. Oxiácidos, eles são os que têm o oxigênio, sempre tem oxigênio, e são o resultado da combinação de um óxido ácido com água. Então, temos um óxido mais água vai dar um ácido. E este óxido, se ele for um óxido ácido, tá? Se na molécula, para identificar um oxiácido, a molécula tem que conter um oxigênio. Lembrando que para identificar um ácido, o primeiro elemento que aparece aqui é o hidrogênio. E o último seria o oxigênio. Tá bom? Os hidrácidos não têm oxigênio. E ele seria somente, por exemplo, o hidrogênio, que é o primeiro que sempre aparece, e temos aqui um elemento não metal. Nossa, não metal. Aqui vamos colocar um elemento, tá? Que esse elemento é não metal. Então, vamos identificar aqui. Professor, essas matérias ficam disponíveis. Eu sempre compartilho aqui no chat os PowerPoints, mas vocês, lá no ambiente da Sava, no conteúdo online, vocês podem gerar um PDF do conteúdo online. E isso ajuda também para vocês estudarem, se precisarem, por exemplo, vai no metrô, vai no ônibus e quer estudar offline, dá para estudar pelos PDFs que gera lá no material online, tá? Se não me engano, eu expliquei na aula número 1, que está gravada, como imprimir esse conteúdo online lá. É muita coisa para que está chegando, mas assim, ainda dá tempo para correr atrás desse tempo perdido, tá bom? Vamos continuar. Então, observem, oxiácidos têm oxigênio. Hidrácidos não têm oxigênio, tá? Então, vocês vão me falar aqui. Este daqui, ele é um quê? Um hidrácido ou um oxiácido? Aqui era para ter primeiro, aqui está errado, amor, é HCl, tá? Esse aqui é um hidrácido, porque não tem oxigênio. Esse aqui, outro hidrácido.
Quais são oxiácidos? Olha, aqui temos esse que tem oxigênio e hidrogênio, tá? E esse aqui também. Esses daqui são oxiácidos. E esses daqui são hidrácidos. Show. Como vamos nombrar? Sempre vai ter a palavra ácido, o prefixo do metal e, por último, vai colocar hídrico. Tá? Então, por exemplo, essa é a nomenclatura dos hidrácidos. Tá? Então, por exemplo, HF, esse aqui é o flúor. Então, vai colocar a palavra ácido, flúor hídrico. Tá? O prefixo do não metal. Esse aqui é o bromo. Então, vai ser ácido bromídrico. Tá? O prefixo do bromo. H2S. Temos o enxofre. É ácido, não vai ser enxofídrico. Esse caso aqui vai ser sulfídrico. Tá bom? Não é enxofídrico. Beleza? Muito bem. Agora, como é a nomenclatura dos oxiácidos? Se ele tem somente 2 números de oxidação, se tem, porque lembra, hídrico já sei que vai clorídrico, já sei que é um hidrácido. Um oxiácido, quando tem 2 números de oxidação, eu preciso identificar qual é o de menor e do maior, certo? O menor número de oxidação, a única diferença vai ser isso aqui, que o final termina como osso. Então, vai ser ácido, o prefixo do não metal, e o final seria osso. Tá? Quanto for o maior número de oxidação, seria o ácido, e em vez de como é o maior, ele vai terminar em ico. Tá? Se temos 4 números de oxidação, imagina, oxidação, o menor de todos. Além de colocar osso, você antecipa aqui o hipo. Tá? O segundo menor, já não tira o hipo e ele fica osso. O segundo maior, ico. E o maior de todos, coloca ico. Que caso seria esse aqui? Olha só, o cloro. O cloro tem mais 1, o cloro tem mais 3, o cloro tem mais 5 e o cloro tem mais 7. Ok? Então vamos lá. Para esse de cloro aqui, então todos vão ter primeiro a palavra ácido. Já sabemos, sempre vai começar com ácido. Ok, o menor de todos, eu tenho que identificar ele como hipo. Agora, coloquei hipo porque ele é o menor número de oxidação. Cloroso. Ó, hipocloroso. Ácido, agora o segundo menor. Ele já tira esse hipo e deixa cloroso. O segundo maior, que é o mais 5, ele passa de osso, passa para clórico, ácido clórico. E o maior de todos, você tem que identificar com o hiper, que significa ele é o maior de todos. Hiperclórico. ¿Ficou claro? É muita informação, hein? E aqui temos, sim, por exemplo, que eu falei do cloro, já estão aqui.
Sim? Hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Pode colocar hiper ou perclórico, tá certo? Observem esse daqui. O enxofre tem 3, tá? Então vai ser o menor de todos. Começa sempre do menor menor. O menor é o mais 2. Então, como são 3, o menor menor de todos vai ser hipossulfuroso. O segundo maior, o segundo menor vai ser somente sulfuroso. O maior, sulfúrico, tá? Não tem. Se aqui tivesse um mais 8, ele seria hipersulfúrico, mas não tem, tá bom? E esse aqui que somente tem 2, o menor seria osso e o maior seria ico. Nesse caso, seria ácido nitroso e ácido nítrico, tá? Respectivamente. Tudo bem? Aqui que já expliquei essa correlação entre a nomenclatura e o número de oxidação. E agora vamos para sais. Uma sal, um sal, o sal é formado a partir de um ácido mais uma base, produz sal e água. Qual é a característica do ácido? Ele tem um hidrogênio, né? O primeiro número que a gente vê, o primeiro elemento que acompanha o ácido é o hidrogênio. E a base é o hidroxila, certo? O que acontece? O hidrogênio do ácido se junta ao hidroxila do hidroxila, sim, formando a molécula de água. Tá? E o que ficou? O elemento que acompanha do ácido e o elemento que acompanha a base. Aí forma um sal. Então, para identificar um sal, você não vai encontrar na nomenclatura, não tem nem hidrogênio, nem oxigênios. Tá? Aí você tem um metal e um não metal. Bom, a estrutura e a organização desses sais são redes cristalinas, são moléculas discretas, tá bom? E agora, como é que a gente tem essa nomenclatura? Ok. Por exemplo, os Na2S, que significa o sódio, a gente já consegue identificar. O sódio vem da base. E o enxofre vem do ácido. Tá bom? Primeiro se coloca o elemento metálico e depois o não metálico. Tá bom? E a nomenclatura ou leitura se faz daqui para lá. Começa com um não metálico e finaliza com um metálico. E você vai colocar ao final do primeiro aqui, seria esta parte chamada eto. Então, por exemplo, seria o prefixo do primeiro, nesse sentido, ou seja, do não metal, seria sulfeto, tá? E aí vem do elemento que é o metálico, sódio, tá? Tá bom? Beleza? Ah, eu falei, professor, você falou, professor, que não tinha alguns que eram na nomenclatura hidrogênios. Tá, tem alguns que têm sim hidrogênio, mas são muito
assim, não comuns, sim, mas existem, são poucos, como cloreto de amônio ou cianeto de amônio. Ah, tá. Oxisais. Vamos ver a nomenclatura daqui. Por exemplo, alguém coloca o microfone mudo. O que acontece? Se o sufixo do ácido, lembra quando tem dois? Por exemplo, quando tem dois números de número de oxidação. O que acontece? Lembra que a gente tinha, o menor era chamado de osso e o maior era ico. Quando ele vira sal, ele passa do osso passa para ito, sim? E o ico passa para ato. Então, por exemplo, do cloro, de novo. Cloro mais 1, cloro mais 2, não, mais 3. Cloro era mais 5 e o cloro era mais 7. Este aqui, no ácido, ele terminava em hipocloroso, certo? Este aqui era cloroso. Este aqui era clórico. E o maior de todos era o hiper ou perclórico. Quando vira o sal, tá? Se transforma. O que era osso vira ito. E o que era ico vira ato. Nossa, até falei japonês. Tá? Então, o que acontece? Aqui ele seria hipoclorito de... E aí vai o outro elemento. Aqui seria clorito de o outro elemento. Clórico, esse era clórico, então ele vai virar clorato de e o outro elemento. E o maior de todos era perclorato, que ele virou de ico, passou a ato, e aqui. Beleza? Dúvidas? Bom, pessoal, finalizamos nossa aula. Foi no tempinho certo. Desculpa qualquer confusão ali que aconteceu no Teams, mas vamos deixar já por aí. Tá bom? Dúvidas? Vocês estão muito calados, hein? Será que caiu a internet? Não. É muita informação para processar. É muita informação para processar mesmo. Aí vocês vão revisar, revisitar os vídeos, vão acompanhar lá o conteúdo, tá bom? É só, Beleza. é só fazer mais exercícios lá. Tá bom, pessoal? Fala, Jaqueline, você levantou a mão. Tá bom, então. Boa noite, pessoal. Um sextou bonito para vocês. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada.